pessoal, hoje estamos aqui com a Dudu e desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua experiência com a educação. Mas queremos saber como tudo começou, então conta um pouco para nossos ouvintes como começou a sua carreira na educação. Bom dia a todos, eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com essa galerinha super bacana, fazendo um trabalho maravilhoso nesse podcast. E eu comecei a trabalhar como educadora bem jovem, eu tinha por volta de 14 anos de idade. Naquela época era permitido, né, o professor iniciar suas atividades nessa idade. E eu estudava a primeira série do ensino médio técnico magistério. Então foi lá que tudo começou, em Lago da Pedra, onde eu residia na época. Mas foi de cara que a senhora decidiu, eu quero ficar na área da educação? Na verdade foi o seguinte, como eu me destacava como aluna no ensino médio, desde o ensino fundamental até o ensino médio, a minha diretora, a diretora da escola, que também era secretária municipal de educação, professora Cesalpina, a quem foi a minha inspiração para ser a pedagoga que eu sou hoje, a educadora que eu sou hoje. Ela me chamou na secretaria, eu achava que ela ia me dar uma bronca, fiquei pensando, gente, o que foi que eu fiz de errado? E quando eu chego lá, ela me pede que eu vá na Secretaria de Educação no dia seguinte. Eu estudava à noite, nós só tínhamos ensino médio na época à noite. E eu disse, nossa, eu fiz algo muito errado, porque nem na Secretaria da Escola resolve, eu vou precisar ir na Secretaria de Educação. E aí eu fui no dia seguinte e ela me propôs substituir uma professora. Naquele momento eu não tinha a menor ideia do que eu iria fazer, do que eu queria fazer da minha vida. Eu só estudava e pronto. Mas foi muito bacana. Como era a educação quando você entrou nela? Como assim ela mudou do tempo atrás até hoje em dia? Na verdade, ela era o ensino tradicional, onde a disciplina, o autoritarismo por parte de muitos educadores. Eu lembro muito bem de um dia que a professora de matemática estava ministrando a aula e um aluno perguntou para ela como era o sinal de maior que. E ela, de forma tão mal educada mesmo, ela fez o sinal de maior que em toda a extensão do quadro. Só para vocês terem uma ideia do quanto a educação mudou. Porque hoje os educadores, eu acredito que na grande maioria, graças a Deus, eles são muito empáticos, né, em relação aos alunos, têm uma empatia muito grande pelos alunos, tratam os alunos de forma bem diferente. Eu, particularmente, já na terceira série do ensino médio, já sendo professora, quando essa professora de matemática ficava do meu lado, ela era tão autoritária que a gente tremia. Uma vez eu tremi tanto durante uma prova e ela ficou do meu lado que eu não consegui fazer a prova. Eu tive que me retirar da sala, muito nervosa, coisa que graças a Deus hoje não acontece mais. Então houve uma revolução muito grande na educação. Claro que a educação tradicional ela tem muitos pontos positivos, como por exemplo a disciplina. Outro exemplo era realmente você tinha que aprender. Você não passava de ano se você não soubesse mesmo os conteúdos. Hoje há uma flexibilização muito grande em relação à avaliação. Hoje tudo que o aluno faz é levado em conta, muitas vezes até o comportamento dele na sala. Naquela época era muito mais privilegiado o desempenho do aluno, o conhecimento que ele apresentava.
foi igual, tipo assim, nesse caso da professora, aí, tipo, serviu pra senhora não se tornar profissional que ela é. Isso serviu de exemplo pra senhora, né? Isso, apesar de que naquela época isso foi bem assim, um pouco traumático para todos nós, a minha geração foi uma geração que sofreu muito com o bullying, inclusive. Só que naquela época a gente nem sabia o que era o bullying, esse termo bullying, mas nós éramos apelidados, nós éramos muitas vezes até agredidos fisicamente pelos nossos colegas na sala. E assim, a atitude daquela professora, mesmo sendo um pouco traumática, né, naquele momento sendo difícil para mim, mas eu entendo que ela foi educada daquela forma. O momento que eu vivi, aquela geração era educada daquela forma, então não ficou nenhum trauma, nenhum ressentimento. E hoje, o que vem em mente, o que prevalece para mim, foi o que eu aprendi com ela, de positivo, que era o conteúdo curricular, e a lição de que a gente precisa ser realmente empático com o aluno, compreendê-lo, se colocar na posição de alguém que está ali realmente para ajudá-lo. Eu acho que todo mundo quer saber sobre a questão do ensino médio. Na sua opinião, a senhora acha que o novo ensino médio ajuda de alguma forma um aluno, ele chega ao seu partido do tamanho? Eu, particularmente, sou uma entusiasta desse novo ensino médio. Defendo muito esse novo ensino médio, porque eu vivi todas as formas de ensino médio que existiram até hoje. Eu vivi, na minha geração, o ensino médio na modalidade técnica, que foi o magistério que eu fiz. Eu vivi o ensino médio na modalidade científica, que era a preparação para a universidade, que é o que está acontecendo hoje. Eu vivi o ensino médio onde nós tínhamos um só professor. Eu fui professora de todas as disciplinas do ensino médio na telesala. Assumi a supervisão e antes da supervisão fui professora do ensino médio da forma que ele era até 2021. E hoje nós estamos vivendo a realidade do novo ensino médio que está sendo reformulado. Precisa de ajustes? Precisa. A gente sempre pode ajustar, rever, melhorar alguma coisa. Mas o que acontecia no ensino médio antes da reformulação? O aluno não era colocado diante das possibilidades em termos de projeto de vida. Não se falava em projeto de vida antes desse novo ensino médio. Então o aluno entrava no ensino médio, ele estudava os conteúdos curriculares da Base Nacional Comum. A flexibilização curricular era somente na parte da língua estrangeira, o inglês ou o espanhol, e pronto. Mas hoje não, hoje o aluno ele chega no ensino médio, ele tem a oportunidade de pensar sobre o projeto de vida dele, é posto diante desse aluno todas as profissões que existem, que são ofertadas pelas instituições de ensino superior na região, todas essas profissões, os benefícios de cada uma, os desafios, o ingresso na universidade para cada uma delas. Então, hoje o aluno do ensino médio ele tem todas as condições possíveis de encerrar o ensino médio, sabendo realmente o que ele deseja ser, o que ele deseja fazer na sua vida. Então, eu defendo totalmente essa reformulação. Na questão do novo ensino médio, muitos alunos têm essa opinião de que talvez o novo ensino médio venha trazer de alguma forma pontos negativos, mas na opinião da maioria, esse novo ensino médio serve para ajudar muitos adolescentes a decidirem o que eles querem se tornar no futuro, o que não
opinião que não tem na cabeça de muitos adolescentes. Eu quero saber que, quando você começou na área da educação, quais eram as suas expectativas e quais foram as dificuldades que você teve que enfrentar para chegar até aqui? Quando eu iniciei o magistério, ser professor não era visto como uma profissão, era visto como sacerdócio. Como sacerdócio, a gente não tinha um salário, nem se falava em salário mínimo, a gente recebia uma pequena gratificação. Algo que mudou muito. Hoje o magistério é visto como uma profissão, há uma luta muito grande pela valorização profissional, que não é só a questão salarial, mas as condições, o local de trabalho, formação continuada, entre outras coisas. Então, quando eu ingressei no magistério, eu não tinha grandes perspectivas, expectativas, né, em relação ao que seria. Eu sabia que no final do mês eu ia receber uma gratificação, um valor bem baixo, e eu estava ali participando de um projeto, porque quando eu ingressei no magistério, eu não ingressei numa turma regular. Eu ingressei em um projeto de educação infantil, projeto Casulo. Esse projeto era destinado a crianças, a famílias de um modo geral, em vulnerabilidade social, famílias mais carentes, e esse projeto era mantido pela LBA, a Legião Brasileira de Assistência, e pela FEBEM. Né? Então, assim, a expectativa que eu tinha naquele momento ali era de dar o meu melhor. Eu não sonhei em ser professora, mas a oportunidade chegou, eu abracei, passei a amar o que eu fazia, e eu sempre acredito que, independentemente daquilo que você está fazendo, se você escolheu ou se você não teve a oportunidade de escolher, mas você está ali fazendo, então você precisa dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Coisa também que eu vejo muito, que apesar de tudo, em muitos lugares, em muitos países, a profissão de ser professor não é muito valorizada, o que eu acho realmente muito injusto, como se dizer, porque de todas as profissões, a profissão do professor é a mais importante, porque o professor que forma um advogado, o professor que ensina o médico a ser quem ele é, o professor é a peça-chave, a peça principal para que todos se tornem alguém no futuro. Eu vejo isso, que as pessoas tratam essa profissão com muito descaso. É uma coisa muito injusta, porque a profissão de um professor é muito importante. Exatamente, eu concordo. E assim, em relação à diferença salarial, ela aqui dentro do país é muito grande. Em Teresina, um professor da rede estadual, ele não recebe o mesmo salário do professor da rede estadual do Maranhão. O estado do Maranhão é um dos estados que paga um salário mais razoável, né? Em relação a nível internacional, não é só a profissão de professor que é mal remunerada. Por exemplo, na Rússia, o professor recebe praticamente o equivalente, um médico recebe praticamente o que é equivalente ao que um professor recebe aqui no Brasil. Então, isso varia muito da questão cultural, porque lá a medicina ela não é elitizada. No Brasil a medicina é elitizada, né? Então o médico aqui no Brasil ele é visto como uma pessoa de outro mundo, né? Ele recebe um salário, né? O pagamento dele é bem alto, né? Então essa questão de valorização do profissional ela diverge muito de acordo com a região, de acordo com o país, de acordo com o estado, de acordo com a rede de ensino. Por exemplo, eu tenho uma escola particular. Os professores que trabalham na minha escola, eles recebem menos que um professor da rede municipal.
Os professores da rede municipal recebem menos que um professor da rede estadual. Então, há uma variação muito grande em termos de salário. É o que acontece, por exemplo, numa escola, no Colégio São Francisco, em Lago da Pedra. O salário de um professor em Lago da Pedra é basicamente o salário que eu pago na minha escola aqui em Lago dos Rodrigues. Então, assim, a rede particular, ela paga, né, geralmente menos que a rede municipal. A rede municipal paga menos do que a rede estadual no interior do Maranhão, porque na capital a rede municipal paga melhor que a rede estadual. Tipo assim, mudando um pouco do assunto, hoje a tecnologia está sendo muito utilizada e, tipo, por todas as pessoas, mas mais pelo jovem. A senhora, na sua opinião, a senhora acha que a tecnologia ajuda de algum modo ou tem aspecto negativo ou positivo sobre a questão do desenvolvimento? Quando a gente fala em tecnologia, isso remete muito ao computador, ao celular, às TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. Porém, este dicionário é uma tecnologia. A gente esquece disso, né? O livro é uma tecnologia. Mas, enfim, em se tratando das TICs, da tecnologia de informação e da comunicação, elas são, de um modo geral, a tecnologia é neutra. A mídia é neutra. O que vai ser posto nessa mídia, o que vai ser absorvido pelo consumidor da mídia, é que é ideológico, é que tem uma ideologia. Então, o consumidor da mídia e o produtor da mídia, ele precisa ter ética, moral. Como eu sou cristã, então é necessário que a gente tenha Deus na vida, o temor de Deus, para que na mídia eu produza um conteúdo que edifique, que ajude de fato a sociedade. Eu, enquanto consumidora da mídia, eu preciso ter discernimento para saber aquilo que vai me edificar, que vai me auxiliar, contribuir de alguma forma para a minha vida de forma positiva e aquilo que não vai agregar valores. Então, aquilo que não agrega valores, eu não olho, eu não consumo. A área da tecnologia, ela pode muito bem ajudar na área da educação, mas também pode atrapalhar. Redes sociais, como por exemplo, redes sociais são um método de distração. Como muitos professores dizem que na sala de aula, muitos alunos se distraem com celulares, em redes sociais, em apps de conversa ou até em jogos. Mas também, para quem sabe usar, a tecnologia é uma forma ótima para pesquisas na área da educação e ótima para saber pesquisar mais sobre sua profissão, sobre muitas outras coisas. Então, a área da tecnologia é ser usada por quem sabe usar e como usar. Porque muitas pessoas usam isso para fazer bullying ou algo mal para outras pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era em que a tecnologia ela tem influenciado muito negativamente as pessoas. No campo profissional, no campo da educação, a tecnologia ela é uma aliada incrível. Hoje nós temos os grupos de WhatsApp, grupos de trabalho, grupos da escola, grupos ligados à nossa unidade regional de educação. Então, assim, a comunicação é muito facilitada. A veiculação das informações também. Porém, existe essa questão principalmente os jovens, né, os adolescentes são os mais prejudicados no sentido do uso inadequado da tecnologia, da informação e da comunicação, porque ela é um distrator. A tecnologia ela distrai
Então, ao invés de você estar ali usando a tecnologia para fazer uma pesquisa, para assistir uma videoaula, um documentário, algo que vai agregar conhecimento, você se distrai, ela te conduz a ir para o Instagram, para o WhatsApp, para o Twitter, e aí você termina absorvendo, ela termina absorvendo todo o teu tempo e roubando toda a tua energia. A tecnologia também ajuda muito em questão que a gente vai fazer um curso, aí tipo assim, não pode ir num lugar fazer o curso, aí tem o curso online, ajuda muito por isso, né? Uma forma bem da tecnologia estar bem presente no nosso dia, ajuda muito. Muito. Mudando de assunto, a gente vê que você tem uma facilidade assim, muito grande em se comunicar, seja em sala de aula ou falando em outros lugares, já que você trabalha nessa área. Eu quero saber se sempre foi assim, e como foi para você, de que forma assim foi para você se adaptar a essa forma assim, de ter essa comunicação com as pessoas. Eu nunca fui assim. Como eu fui muito vítima de bullying na minha época, porque na minha época a gente tinha vergonha das profissões. A minha mãe era a zeladora da escola que eu estudava. O meu pai era o vigia da escola que eu estudava. Então, naquela época, nós encarávamos essas profissões como profissões que, assim, vergonhosas para nós adolescentes naquela época. Naquela geração existia isso, né? Década de 80, eu nasci em 74, década de 80 tinha isso. Existia uma ideia de que haviam profissões que eram mais importantes, mais valorizadas socialmente, davam status, e existiam profissões que a gente achava que eram profissões vergonhosas, né? Vergonhosas. Então, eu era uma pessoa muito retraída, e pelo fato de ser muito retraída, os professores confundiam que eu era quieta com uma pessoa que era muito comportada. Na escola tradicional da minha geração, aquele aluno que era muito quieto na sala era o bom aluno, porque ele era visto como aluno comportado. Como eu era vista dessa forma, eu era vista pelos meus colegas como a queridinha dos professores. Como queridinha dos professores, eles achavam que eu ia contar para os professores as coisas erradas que eles faziam na sala. Então, eles me excluíam e eu fiquei totalmente fechada em mim mesma, e eu era uma pessoa que não interagia tanto, né, com os demais. Então, eu tinha muita dificuldade, eu não era aquela pessoa, né, popular e tudo, pelo fato de ser vista como a quietinha, a queridinha dos professores, eu era discriminada. Com o passar do tempo, a vida foi me colocando diante de situações que eu precisei me posicionar. Como professora, como educadora, muitas portas foram se abrindo para mim, e quando eu chego na universidade, eu passo a ser a popular. Eu adotei a seguinte estratégia na universidade: eu não vou sentar todo dia na mesma carteira, perto da mesma pessoa. Cada dia eu sentava em um lugar diferente, porque eu queria sentar perto de uma pessoa diferente para fazer amizade. E isso foi muito bacana, porque eu me tornei aquela pessoa que todo mundo queria no grupo. Quando a gente ia formar os grupos na universidade, as pessoas já queriam logo: não, Dudu, vem aqui para minha equipe, eu quero a Dudu na minha equipe. Então eu era disputada para fazer parte das equipes, né? Então eu me tornei essa pessoa comunicativa, extrovertida também. Eu sou uma pessoa muito positiva, porque as oportunidades
foram surgindo e eu fui abraçando todos. Eu nunca perdi uma oportunidade de aprender e de ter esse momento realmente de comunicar, de falar. E eu me tornei uma pessoa que fala muito, gente. E assim, o fato de falar muito não significa que eu não fique nervosa diante de algumas situações. Por exemplo, quando me é cedida uma oportunidade na igreja, claro que eu fico nervosa, isso é normal, é natural, diante do microfone. Quem não fica nervoso, né, na frente do microfone? Todos ficamos, né? Mas aí a gente vai adquirindo adotando algumas estratégias para facilitar, né? Por exemplo, a gente vai aprender que quando a gente vai se dirigir a um público, a uma plateia, a gente fixar o olhar em um ponto. Então eu fixo meu olhar naquele ponto, isso não vai me distrair e eu não vou ver toda a plateia que está me vendo, porque eu estou olhando para um único lugar, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essas estratégias, aprendendo estratégias, e aí a coisa vai fluir. Em relação assim da família, a senhora sempre teve apoio, porque a maioria dos jovens hoje não tem apoio, acabam não estudando porque não tem apoio dos pais. Como eu fui praticamente criada dentro da escola, porque o meu pai, ele participou da construção da escola onde eu iniciei os meus estudos. Estudei da primeira até a 8ª série, na época era de primeira a 8ª série. Então, assim, eles incentivaram bastante. Ele era o vigia da escola, a mamãe era a zeladora. Naquela época, mesmo na escola pública, era cobrada uma taxa escolar. Cada aluno pagava uma pequena taxa. No meu caso, como eles eram funcionários da escola, mesmo na escola pública, o aluno pagava uma pequena taxa, a família pagava uma pequena taxa. Não existia um repasse do governo destinado para a educação que fosse suficiente para manter as escolas. O que o governo mandava? Mandava merenda. Mas os recursos assim eram bem escassos, né, os recursos financeiros. Então as famílias pagavam uma taxa escolar, que a gente chamava de caixa escolar na época. E aí os meus pais, como trabalhavam na escola, eu fui liberada de pagar essa taxa, né? Mas todas as vezes que os professores iam fazer cobrança na sala, eles citavam meu nome. Isso era mais um motivo para eu me sentir mal diante dos meus colegas, né? Envergonhada diante dos meus colegas. E hoje nós temos aí, né, um ensino público, gratuito, né, de uma qualidade excelente, né, como é o caso do Osano, por exemplo. Eu quero saber quais foram os recursos úteis que ajudaram você ao longo do caminho. Todos os recursos. Na pergunta anterior foi falado a respeito do apoio da família. O apoio da família ao estudante é essencial. Na época, os meus pais nos incentivaram bastante. Nós somos 5 irmãos. E mesmo os meus pais incentivando a todos, eu fui a única que estudei. Eu fui a única que fiz um curso superior. Então, eu sou a única que tem uma renda fixa. Os demais não têm renda fixa. Então, assim, a educação escolar, ela faz a diferença totalmente na vida de uma pessoa. Então, eu consegui, né, a partir da educação escolar, eu consegui essa renda fixa através de concursos. Eu sou concursada da rede pública municipal, eu sou concursada da rede estadual. Hoje eu já tenho uma empresa, na área da educação, inclusive, né, uma escola. Então, assim, hoje, e aí eu consegui formar os meus 3 filhos. Porque eu entendi que é muito importante um curso superior na vida de uma pessoa. Um exerce a profissão na área dele, que é a medicina. Os outros 2 não exercem, que é na área de ciências contábeis. Porém,
o curso superior deu a eles a oportunidade de me ajudar no gerenciamento da minha empresa. Certo? Então, assim, o curso superior ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A educação escolar como um todo, né? E a família é essencial. O apoio da família é indispensável. Nós vemos muito hoje em dia, tanto adolescentes que desistem dos seus estudos por questão de família e também por questão de que, na opinião deles, o estudo não vai levar-los a lugar nenhum. Eu vejo muito hoje em dia pessoas mais velhas, de anos atrás, que não tiveram a oportunidade de estudar, falando. Eu mesmo já vi muitas pessoas mais velhas que não tiveram essa oportunidade de ter educação escolar na sua vida por questões da família, por questões mais sobre os problemas que tinham na vida. Falando que para não desistir dos estudos e tal. E que muitas pessoas hoje em dia, eu vejo muitos idosos, muitas pessoas de maioridade vindo para a escola à noite, porque não tiveram oportunidade de ter aquela educação antes e que estão continuando agora. Então eu acho isso muito, vamos dizer, bonito, porque mesmo com todas as dificuldades que tiveram antes e que não tiveram oportunidades, eles decidem continuar agora, porque eles querem se adaptar e querem saber, querem ter experiências que eles não tiveram no passado. Isso eu fico muito feliz, tipo assim, porque mesmo o jovem tendo a oportunidade, eles não querem os idosos de hoje, que se arrependem de desistir do estudo porque questão de trabalho, porque antigamente a maioria trabalhava cedo, né? Aí desistia do estudo, e o jovem vendo isso, a situação ainda desiste da escola, de estudar. Essa questão é uma questão muito complexa, porque ela envolve aí uma questão cultural. Em relação às pessoas idosas, o caso da minha mãe, por exemplo. Ela não estudou porque o pai dela achava que ela ia aprender a ler e escrever cartas para os namorados. O que não impedia ela de receber cartas, porque as colegas liam e escreviam as cartas para elas, né? Para ela. Mas enfim, ela foi impedida de estudar e ela me incentivou muito, me ajudou muito até o último minuto da vida dela. Ela esteve comigo, me apoiou e tudo. Infelizmente ela não teve a oportunidade de ver a minha formatura em pedagogia, mas ela me ajudou muito. O número de jovens hoje fora da escola é um número alarmante, é um número muito alto mesmo. Nesse momento eu não consigo me lembrar o percentual de jovens fora da escola, mas é muito grande mesmo. E assim, o que acontece hoje? Muitos desses jovens estão fora da escola porque não veem na escola, na educação escolar, perspectiva de futuro. Isso é muito triste. Muitos estão fora da escola porque precisam trabalhar, não conseguem conciliar o trabalho com o estudo, porque o trabalho é pesado, é muito difícil, é muito cansativo, né? Então, há uma série de fatores que contribuem para isso. Muitos preferem enveredar pelo caminho da criminalidade, né? A gente sabe que hoje o tráfico de drogas é algo muito gritante no nosso município. Então, a criminalidade está mostrando para muita gente que é muito melhor você vender, você traficar a droga, fazer algo de errado, é muito mais compensatório financeiramente do que você fazer um curso ensino médio, um curso superior. E aí é uma visão totalmente equivocada, porque isso tem um preço muito alto a ser pago, né? E eles não se dão conta, justamente porque não têm o conhecimento que é oferecido pela escola. Eu vejo também muitos adultos, pessoas que não conseguem um emprego de mais avanço, numa fábrica, ou em qualquer lugar que vá arrumar um emprego, porque não tem um estudo de ensino médio completo, ou não tem qualquer outro curso superior para que façam aumentar o cargo de quem estão. Eu
preciso compartilhar com vocês algo que eu vivi quando eu estive em Joinville. Vocês sabem que muitas pessoas saem de Lago dos Rodrigues para Joinville, para outras cidades também, outros estados, mas principalmente para Joinville. Tem um bairro lá que é praticamente lotado de Lago Rodriguenses, né? E em uma das minhas idas em Joinville, porque eu tenho um filho que mora lá, nós passamos em frente a uma fábrica. Isso me marcou profundamente, porque o meu filho disse: mãe, essa aqui é a Tupi, é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. É uma fábrica que recebe, contrata pessoas que têm só o ensino fundamental ou mesmo só o ensino médio, porque hoje só o ensino médio ele não é suficiente para você ter um cargo melhor, um trabalho em um local mais confortável, mais agradável. E isso me marcou muito, porque o meu filho está lá, ele tem o ensino superior e mesmo não exercendo a profissão dele, que é de contador, bacharel em contabilidade, mas ele consegue um emprego em um local confortável, agradável. Ele tem acesso a uma série de oportunidades que quem não estudou, quem não fez um curso superior, infelizmente não tem. Então precisa se submeter a um trabalho muito pesado, que é o caso das fábricas, a maioria, a Tupi, por exemplo, é um grande exemplo. Trabalho muito pesado e muitos não resistem, não aguentam, não suportam e trabalham durante pouco tempo e saem em busca de uma outra fábrica que o trabalho seja menos pesado, porque ele vai ficar próximo a caldeiras, né, um calor insuportável. Então, gente, o caminho é estudar. E não só fazer o ensino médio, mas um curso superior mesmo. Isso vai te dar muitas oportunidades. Agora eu quero... qual é o conselho que você pode compartilhar para os nossos ouvintes, ou até mesmo para outras pessoas? E qual é a maior vantagem que você espera que os ouvintes aprendam? O maior conselho que eu posso dar hoje a todas as pessoas que me ouvem é que em tudo na vida da gente, para sermos prósperos em tudo nas nossas vidas, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar a Deus. Buscar a Deus. Ter Deus na vida faz toda a diferença. Quando você busca a Deus, Ele te direciona para o caminho certo. E Deus, Ele usa a educação escolar como um instrumento de transformação de vidas e de ascensão, ou seja, de crescimento pessoal e financeiro. Então, a escola é um instrumento de Deus para a transformação de vidas e para a ascensão social. Então, em primeiro lugar, o meu conselho é: busque a Deus, a sua direção e estude. Estude muito, dê o seu melhor no estudo e abrace todas as oportunidades que surgirem no sentido de lhe fazer crescer como pessoa e como profissional. A nossa conversa foi ótima, mas o horário já se estendeu. E queremos agradecer a senhora por estar aqui conosco, dando essas dicas para quem quer se formar na educação, para quem não desistiu do estudo. Uma ótima dica. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa e os parabenizo por esse excelente trabalho. Eu tenho certeza que o que vocês estão semeando aqui hoje vai nascer e vai frutificar. Parabéns e muito sucesso para vocês.